Glória a Deus. Queremos nesta oportunidade tributar ao Senhor, nosso Deus, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na tenda do avivamento pelo segundo ano consecutivo, tendo o privilégio de ministrar a palavra de Deus aqui na cidade de Mossoró. Louvamos a Deus pela vida das irmãs guerreiras que estão aqui desde cedo, fazendo o seu clamor, fazendo as suas orações e apresentando o seu cântico de adoração ao nosso Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o pastor Francisco Cícero Miranda, pela coragem de realizar este grande trabalho aqui na cidade de Mossoró. Também tributo ao Senhor pela vida do nosso coordenador desta campanha, pastor Wendel Miranda, pela intrepidez e a coragem de ministrar este evento com muita unção de Deus, traçando o objetivo, e nós acreditamos que o Deus de Israel, Ele está no controle de todas as coisas e tudo vai dar certo para a glória do nome do Senhor. Amém? Nós já sentimos a presença de Deus muito forte aqui nessa tenda. Entendemos também que a temperatura, ela é forte, não é? Ela está aí firme e forte, mas as irmãs estão mais fortes ainda. Prometo ser rápido. Eu quero só entregar uma mensagem de Deus aqui rapidinho. Glória a Jesus. E dizer aquilo que Jesus colocou no nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 28. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 28, versículo de número 24 e o verso de número 25. E em seguida a gente pula para o capítulo de número 29, ok? Glória a Jesus. Queremos saudar a todos aqueles que estão sintonizados na Rádio Libertadora. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que o Senhor Deus de Israel te conceda a sua vitória por intermédio desse evento, em nome de Jesus. E também saudamos a todos os nossos ouvintes e aqueles que estão assistindo através do canal 38 TVAD Mossoró. Que Deus te abençoe. Diz assim, irmãos, o texto sagrado, capítulo 28. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso aos outros deuses, e assim provocou ele a ira do Senhor, Deus de seus pais. Capítulo 29 e o verso de número 1, diz assim o texto sagrado: e tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera os seus pais, ou fizera Davi. Versículo 3: e no ano 1 do seu reinado, no mês 1, abriu ele as portas da casa do Senhor e as restaurou. Quem pode dizer amém? Amém.
Queridos irmãos, queridas irmãs, senhoras e senhores, crentes em Jesus, nós queremos louvar a Deus, porque esta tenda do avivamento, ela tem trazido para a vida de muitos na cidade de Mossoró e região restauração de vida e libertação espiritual. E quando eu vejo que os irmãos estão unidos e reunidos na presença de Deus com um só propósito, eu vejo que o Espírito de Deus, ele tem a liberdade para fazer aquilo que ele quer fazer. E quando eu vejo a história de Israel, eu entendo, queridos irmãos, e todos nós sabemos que ao longo de 300 anos, da divisão até o cativo do reino sul de Israel, diz a Bíblia que passaram-se no reinado de Judá 17 governantes que, pela misericórdia de Deus e pela sua bondade, eram para eles fazerem a vontade do Senhor. Enquanto que o reino norte passaram-se ao longo de 200 anos 19 monarcas, todos eles fizeram aquilo que Deus não se agradou. Diferente do reino de Judá, que é o reino sul, diz a Bíblia que dos 17, 8 fizeram o que era reto diante dos olhos do Senhor. E este homem que nós acabamos de ler, no capítulo de número 28 e no verso de número 24, este homem chamado Acais, filho de Jotão, diz a Bíblia que ele foi o 11º rei a governar aquele reinado. Mas segundo a história bíblica nos diz que ele herdou do seu pai uma liderança temente, uma liderança que vinha tentando fazer a vontade de Deus. Entretanto, todavia, Acais, em vez de seguir as diretrizes, os passos, as ordens, aquilo que Deus ora havia estabelecido para que o seu povo cumprisse, ele fez o contrário. E segundo a história de Israel nos diz que Acais, ele começou a praticar coisas que não eram do agrado do Senhor, e que por sua vez o Deus de Israel, ninguém pega Deus de surpresa. Tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe, e Deus não é diferente. Israel sofreu, Acais começou a penar, começou a receber ameaça da Síria, começou a receber ameaça do próprio Israel, do reino norte, e a pressão começou a vir na sua casa, não muito diferente da igreja, não muito diferente dos dias atuais, quando muitas vezes nós nos levantemos, existe pressão de todo lado. Mas quando eu vejo que Acais, em vez de se aproximar de Deus, diz a Bíblia que ele fez tudo o contrário. E quando eu leio a história deste rei, eu tomo por exemplo algumas ações que ele tomou, que a igreja não pode tomar nos dias odiernos. O primeiro passo que ele fez, diante da pressão do mundo, diante da ação de Satanás, foi negociar. Diz a Bíblia que ele começou a pedir ajuda, mas antes dele se
humilhar, a pedir ajuda ao rei da Síria. Preste atenção e olhe para cá. Eu vejo, irmãos, que Deus, Ele não deixa o seu povo desamparado. Por mais que a pressão seja grande, por mais que a luta ela venha tentar sucumbir a sua vida, por mais que os seus filhos dê trabalho na sua vida, por mais que as portas estejam fechadas, por mais que as crises ela venha tentar te comprimir, te sufocar, olha para cá. Existe um Deus no céu que ainda levanta profeta na terra. E quando eu vejo a história deste rei, eu vejo que Deus pega o profeta Isaías, no capítulo de número 7 do livro de Isaías, diz que Deus fala com aquele profeta dizendo: Isaías, levanta-te, pega o teu filho, porque existe um rei, existe uma liderança que ele está titubeando, que ele está cocheando, que ele está negligente e ele está precisando de um renovo. Parece que vejo Isaías se coloca de pé, chama o seu filho e diz: pois não, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Vá até ele e diga que eu tenho uma mensagem para ele. Isaías foi, quando se apresentou ao rei Acais, diz a Bíblia que Isaías olha para ele e diz: acautela-te e aquieta-te, ó rei. Urabacando e ovacéria. Eu prometo terminar bem rapidinho. Ei, tem momento da nossa vida que Deus manda a gente acautelar. Tem cuidado, vigia, tenha paciência nas decisões que você vai tomar. Tenha calma. Primeiro ore, me busque. O rei ficou sem entender. Isaías continuou dizendo: aquietai-vos, porque aquele rei, aquele povo, a Síria, eles estão projetando em tentar tirar a tua cadeira, tentar tirar a tua autoridade. Mas eu te digo a você neste momento, aqueles projetos, aqueles planos não serão executados, porque eu, Senhor, estou contigo, diz o Senhor. Mas diferente da tenda do avivamento, o rei Acais, ele não deu ouvido. Isaías está indo embora. Deus disse: volte. Ele voltou e olhou para o rei e disse: Acais, presta atenção, o Senhor mandou voltar e mandou te dizer: pede para ti um sinal, seja nas profundezas da terra, ou seja no céu, que eu te darei. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que aquele rei estava rebelde, aquele rei estava de coração duro. É o que acontece com muitos hoje. Deus fala, Deus brada, e o camarada não está ouvindo. Quer saber os conselhos do mundo, quer estar na prostituição, quer estar na lascívia, quer estar na idolatria. Mas eu quero te dizer, através dessa televisão e através do som desse microfone, que existe um Deus no céu que te ama e está te advertindo nesta manhã, dizendo: há solução para o teu problema. Levante a mão que eu vou deixar você adorar. Urabacanda e a sorabacala bandaraia. Mas o Senhor não me ama. Pois peça um sinal. E o sinal é que Deus já te deu livramento. O sinal é que Deus já provou para ti que te ama e que está nesse negócio. Tenha paciência. Olhe para cá, por gentileza. A Bíblia diz que o rei, ele não ouviu o conselho do profeta. Irmã Eleusa, a mesma Bíblia diz que aqueles que não creem nos profetas não prosperam. Se você não acredita nos homens e nas mulheres de Deus que estão aqui nesta manhã na tenda do avivamento intercedendo por você, fique sabendo que você vai ficar atrofiado, você não vai crescer. Mas se você está aqui com o propósito de abrir o coração, tenha certeza que você vai ser próspero aqui na terra com a palavra de Deus na sua vida. O rei não ouviu o profeta. Em
seguir um foco, ele se desviou-se. Aí a pior coisa que ele fez, ele foi até o templo do Senhor, pregador Sandro Sinésio, e quando chegou no templo, ele começou a juntar aquilo que nós chamamos de prata e ouro. Ele começou a juntar os utensílios da casa de Deus e mandou de presente para o mundo. Eu quero traduzir o rei da Síria como inimigo das nossas almas. Escute-me, por favor. Deus tem uma mensagem para você aqui nesta manhã. Tem pessoas que estão negociando aquilo que Deus colocou na sua vida. Preste atenção. O negocio não é por dinheiro não, mas é por prazeres efêmeros. É por um simples prazer de uma droga, de um momento de lombra, de curtição. Mas nesta manhã eu quero te dizer que não se negocia com os talentos que Deus te deu, porque é do Senhor nosso Deus. Agora é muito bonito para a cara daquele rei. A Bíblia diz que ele foi a Damasco. Observe. O rei, ele foi a Damasco porque houve um aplacamento de ira. E quando ele chega em Damasco, ele enxerga alguns altares levantados a deuses estranhos ali. O rei da Síria tem costume diferente, adora a Deus diferente, tem deuses diferentes. Para cada piscado de olho ele tem um Deus diferente. Eles sacrificam diferente do que a gente sacrifica. Eles oferecem algo aos deuses dele diferente do que nós oferecemos. Mas o rei foi lá e observou, e diz a Bíblia Sagrada que uma das vias que faz o homem pecar é o olhado, é a concupiscência dos olhos. E tem uma coisa, e isso tem feito muitos crentes cair, e isso tem feito a igreja do Senhor parar. Mas eu quero dizer aqui nesta manhã, debaixo da autoridade do sangue de Jesus, que hoje tem colírio de Deus para nós. A gente vai saber observar o que é que Deus quer para nós, se é verdade esta palavra. Dê um glória para Jesus aí. Mas olha aí, ele olhou, observou e viu um altar. Diga comigo, altar. Altar, querido irmão, é o ponto inicial de oferecimento de sacrifício ao nosso Deus. Deus recebe sacrifício quando tem altar, Wesley Maia. Deus recebe sacrifício porque desde manhã tem crente orando, levantar um altar. Aqui é simplesmente uma praça, um descampado. Mas no momento em que os crentes colocaram a planta do pé aqui, estabeleceram um altar. Mas o altar tem que ter destino certo. Acais olhou, observou. Quando ele chega na sua terra, ele manda chamar o sacerdote Urias. Vem cá, Urias, presta bem atenção. Lembra daquele altar? Lembro. Faz uma cópia daquele altar. Mas não pode. Não pode por quê? Porque aquele altar é consagrado e eles oferecem oferenda ao Deus Moloque, um Deus que satisfaz com sacrifício de crianças. Ah, que eu vou começar a pregar agora. Urias diz, mas como é, rei? É um Deus que recebe sacrifícios. A palavra Moloque é de origem fenícia, que significa sacrifícios de fogo ou com fogo. Não pode, rei, mas eu quero, porque eu não quero servir mais a Deus. Eu quero provar de outros deuses. Ei! E ele levanta um altar ao Deus Moloque.
faça o seu filho. E a minha Bíblia diz que Deus condena. No capítulo 18 de Levítico, no capítulo 20 de Levítico, Deus condena tanto o judeu como o estrangeiro a oferecer sacrifícios de seres humanos. E a especialidade do Moloque era criança. Vem cá, quando o rei chega no templo, ele olha para os utensílios da casa de Deus e ele começa a quebrar. Quebra a pia de bronze, quebra o altar do sacrifício. Ele começa a quebrar as coisas, quebra. Ele apaga o candelabro. Ele disse: pronto, aqui ninguém cultua mais a Deus. Pega um cadeado e uma corrente, coloquemos aqui na porta do templo, e ninguém entra mais para adorar ao Senhor. Para a tristeza nossa, infelizmente, existe uma geração que não sabe mais valorizar a presença de Deus. Fecham as portas da ação do Espírito do Senhor. Mas não tem problema não. O nosso Deus nem dorme nem tosqueneja. Existe um Deus no céu que está de olho nessa terra. Olha para o teu irmão e diz: existe um Deus que está de olho em você. Ele está vendo o que é que está acontecendo aqui. Deus não dorme, Deus não chega atrasado, Deus não retarda. Ele chega no momento. Deus vai se levantar. Mossoró é de Jesus. Acabou-se. Os levitas ficaram sem adorar. Os sacerdotes não tinham mais o prazer de sacrificar e queimar incenso diante do Senhor. Por três partes: a área externa, que é composto pela pia e pelo altar do sacrifício; o lugar santo, que existia o candelabro; e o lugar aonde se acendia o incenso do Senhor, a mesa também dos pães, e o Santo dos Santos, onde estava guardada a arca da aliança do Senhor. O povo gemia, o povo já não tinha mais esperança, mas no relógio de Deus já tinha nascido um homem que ia mudar a história daquele povo. Talvez você diga consigo mesmo: mas não tem condições, pastor, eu estou sofrendo demais, eu já esperei demais. Ei, a sua bênção já nasceu. Está só esperando a ordem de Deus dizer: aconteça, e vai acontecer um milagre na sua vida. Talvez você diga: o meu filho, ele está no fundo do poço. O meu filho, ele está atolado de dívida, na boca de fundo. A minha filha talvez esteja aí na prostituição, hein? Olha para cá. E você tenha dito assim: não, acabou, ali não tem mais jeito, hein, minha irmã? Deixa de ser boba, meu irmão, deixa de ser bobo. O teu milagre já foi feito. Está só esperando a ordem de Deus colocar o anzol e dizer: volte, é hoje. E ele e ela vai ser o instrumento de Deus. E nós profetizamos aqui nessa manhã. O rei se levanta. Ezequias, diz a Bíblia, que ele era um homem novo, filho de Acais.
as diretrizes do seu pai. Sim ou não? Tem um ditado que diz: filho de peixinho, peixinho. Mas crente, quando quer milagre de Deus, ele primeiro confia no Senhor. Olha para cá. Ei, eu não sei você, crente, mas eu tenho saudade do céu. Culto sem a presença de Deus não é culto. Culto sem a presença de Deus não é culto. Eu acho que Ezequias estava observando seu pai assumir o lugar, e Deus disse, muito distante, olhou para ele, e ele começou a ver ao seu redor, dizendo: essa vida não tem sentido sem a presença de Deus. Os sacerdotes não trabalham mais, os levitas já não tem mais um cântico que gere nos crentes aquilo que nós chamamos de unção de Deus. Ele olha, vai lá no templo, dá uma olhada, ele olha e diz: eu preciso de força para me poder restabelecer o culto. Lugar de templo tem que ser porta aberta. Tudo fechado, a primeira coisa que ele faz é abrir a porta do templo. Olha para cá, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, abre a porta, deixa Deus trabalhar no teu lar, deixa Deus trabalhar na vida dos teus filhos. Abre a porta, pode estar tudo desmantelado, mas abra a porta, porque o lugar do Senhor é dentro da sua casa, é dentro da sua vida. Ele precisa estar dentro do templo. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E depois que eu entrar, a primeira coisa que eu faço é dar de comer a crente. É por isso que o crente fica insatisfeito quando não tem palavra. O crente só fica satisfeito quando tem pão do céu, quando tem uma feijoada daquela que chega sua. O cangote do crente, olha para cá, meu irmão, crente gosta de comer. Diz a Bíblia que quando Deus invade o templo, ei, Ezequias não se conforma, ele começa a buscar ao Senhor, e quando ele busca, Deus começa a lhe dar diretrizes, dizendo: vai, porque eu sou contigo, eu estou contigo, e grande vai ser a obra que eu vou executar, grande vai ser o avivamento. Ele disse: eu não sei fazer a obra de Deus só. A obra de Deus é feita com parceria. A obra de Deus é feita comigo, com o pastor Josué, com as irmãs de oração, com o pastor presidente. Ei, olha para o seu irmão e diz assim: aqui só é feito porque você está junto, porque você está unido. Olha para cá, meu irmão, ele pega uma trombeta, ele começa a tocar a trombeta, aí ele encontra um desviado, ele vê um crente desanimado, ele vê um crente com calor, mas ele chega lá dizendo: ei, vem cá, o diabo implantou no coração de vocês que a culpa é de Deus, mas deixa eu te contar uma história. Reúna todo o povo, e ele começa a tocar a trombeta, reúne os levitas, reúne os sacerdotes, aí ele começa a dizer: a culpa não é de Deus, a culpa foi dos nossos pais. Ele disse: nós se desviamos, nós trocamos o nosso Deus por qualquer Deus pagão, por qualquer Deus de prazer. Mas olha aqui, Deus tem um negócio com vocês. Vamos restabelecer o culto ao Senhor, e a presença de Deus vai estar conosco. Os sacerdotes começaram a ficar de pé, porque quem quebra a corrente é a palavra, quem levanta é a palavra, quem aviva é a palavra. É por isso que você está aqui nesta manhã, porque a palavra de Deus te trouxe. O que é que acontece? Os sacerdotes entenderam que Deus estava no negócio. Eles começaram a reparar o que estava quebrado. Irmã, preste atenção, em nome de Jesus. Quando tu chegar em casa, vê o que é que está desmantelado. Uma coisa está quebrada, outra coisa está enterrado. Ei, o altar pode estar quebrado, os utensílios podem estar quebrando, mas existe um oleiro bom aqui no nosso meio que sabe restaurar aquilo que está quebrado. E nessa manhã, na cruzada Mossoró para Cristo, na tenda do avivamento, tem restauração de Deus. Fica de pé. Eu vou parar aqui
o sol está quente mesmo. Vocês chegam, estão ficando azul. Aleluia. Mas deixa eu te dizer, eles começaram a limpar o templo do Senhor. E diz a Bíblia, no primeiro ano do rei Ezequias, aleluia, esse aqui merece a glória. No primeiro ano do rei Ezequias, olha para cá, você tem que começar agora. Milagre não é o próximo ano, o milagre é agora. Diz a Bíblia, abriu as portas do templo e reparou os utensílios da casa de Deus. Para me fechar, não vou falar de todos os utensílios, não. Não. Quero falar só sobre um. Para me concluir agora. Ele fica no lugar santo, não é no lugar santíssimo. É o altar do incenso. Deus havia dado uma ordem. O teólogo Sandro Sinésio, me corrija se eu estiver errado. No capítulo 30 de Êxodo, Deus disse: tem que ser 24 horas queimando perfume, para que eu sinta o cheiro do incenso. Calma. Segura aí. Paulo escrevendo, ele diz assim: dou graças a Deus sempre que me lembro de vós nas minhas orações e intercessões, pois isso é como incenso, cheiro suave diante dos olhos. Vem cá. Sabe o que é que eu entendo? Num culto você pode até se esquecer de tirar a oferta. Num culto você pode até se empolgar demais com os louvores e deixar 30 segundos para a palavra. Não tem problema não. Mas no templo não pode faltar adoração e oração diante de Deus. Você está aqui, mas você tem que adorar, senão Deus não desce. Senão Deus não desce. A oração é contínua, 24 horas. Chegou aqui, adora. Saiu daqui, adora. Vai para casa, adora. Vai para o trabalho, adora. Ele é santo. Não é à toa que quando os 24 anciões estão lá do trono de Deus dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Então só quem veio aqui para adorar, levante a mão para o céu e adore aquele que vai te dar vitória. Tem alguém aqui que está afastado, que não é crente e quer voltar para Jesus? Se não tem, eu vou ainda te aguardar. Você que está precisando reparar os altares do Senhor, vem aqui na frente, sem aglomeração, que está quente, não está? Mas aqui está passando um vento abençoado. Vem aqui na frente, chegue. Você que está precisando de um milagre do Senhor, venha, corra, sem perda de tempo, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, eu quero fazer uma oração por você. Você que está dizendo assim: Senhor, existem alguns utensílios, Senhor, que está quebrado na minha casa. Eu não consigo estabelecer um culto de adoração ao Senhor. A igreja estende a mão para cá. Você crê que Jesus, Ele vai entrar de novo no templo? Você que fechou o coração, você que está aí, vem, rapaz, para Jesus.
irmão, que quanto mais Deus fala, parece uma coisa, mais ele se distancia dos caminhos do Senhor. É ou não é, João? Parece que quanto mais Deus diz assim: meu filho, vigia. Se tu não voltar, o trem vai pesar para você, rapaz. Enquanto eu estiver aqui, ó, tu vigia. Tu não quer não, pô, então segura aí que o trem vai vir. E tem uma coisa, quando Jesus manda, irmão, aí é pesado, né, pastor Valdo? Mas graças a Deus que Jesus está aqui. Mão de profeta. Muito bem. Assim, ó, vamos aprender. Assim é mão de ordenação. Assim é mão de recebimento. Você que está atrás aí, manda a mão assim. Quem está aqui fica assim, que é mão de pedir, Amém? Você que está aí sendo intercessor, mão de ordenação é assim, ó. Quem está aqui é mão de pidão, é mão de quem vai receber a bênção. Comece a orar aí em nome de Jesus. Eu estou encerrando, 2 minutos só. Cante. Em nome de Jesus Cristo, profetizo a derrota de Satanás nesse bairro. Eu profetizo a falência de Satanás nesse bairro. Em nome de Jesus, eu profetizo agora que toda ação de Satanás do evangelismo à tarde seja colocado por terra. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu sei que tem irmã aqui, eu sei que tem irmãos aqui precisando de um milagre. Meu Deus, esses instrumentos precisam ser utilizados na tua obra. A igreja canta, ordenando com a mão de ordenação. Ura bacana. Debaixo de nossas asas é o meu amigo, meu lugar secreto, só tua graça em nome de Jesus. Visita este homem drogado, este homem alcoólatra. Meu Deus, nós abrimos a porta nesta manhã. Entra, Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! meu lugar secreto, Em nome de Jesus! graça Olhe para cá. Diga assim: Jesus. Não, com fé. Diga: Jesus. Aqui, olhe para mim, vocês. Diga assim: Jesus, eu te agradeço. Segura, meu companheiro. Ei, mão de ordenação, mão de pidão e mão de gratidão. Aprendeu? Mão de ordenação, mão de pidão e mão de... Vamos agradecer agora, porque Jesus entrou. Como diz o Matuto, ele entrou com força hoje. Levante a mão, diga assim: Deus, Deus, eu te agradeço pelo meu milagre, pelo meu avivamento. Diga: Deus, eu já te agradeço, porque hoje eu já estou vendo mudança. Glorifique o nome do Senhor.